brilhará sobre eles a glória do Senhor. Serão vestidos de beleza e de esplendor. Receberão o corpo glorioso, a semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos para o capítulo 13 e vamos ler do versículo 44 até o versículo 52. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. A palavra de Deus atraiu quase toda a cidade. Quase toda a cidade. A Bíblia diz assim, no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Você pergunta assim, isso é bom? Isso é excelente. Porque não somente a cidade precisa ouvir a palavra de Deus, mas como o Estado precisa ouvir a palavra de Deus. A nação precisa ouvir a palavra de Deus. E as nações do planeta precisam ouvir a palavra de Deus. E então ele diz, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então os judeus
eles ficaram com muita inveja, porque a multidão se reuniu para ouvir a palavra de Deus. E a forma como eles acharam para desfazer foi contradizer aquilo que Paulo estava dizendo, falando. E no versículo 46, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Então os judeus rejeitaram a palavra de Deus. É normal? Não, não é normal, mas Deus criou o homem livre e ele faz as suas escolhas. E nessa escolha que o homem faz, muitos escolhem se afastar de Deus, se afastar da palavra de Deus. Outros escolhem se aproximar de Deus. No caso aqui, os judeus, eles escolheram rejeitar a palavra de Deus. E Barnabé e Paulo, eles simplesmente dizem: bom, já que vocês não estão interessados na palavra de Deus, porque cumpria pregar primeiro para vocês, tudo bem, agora nós vamos para os gentios, porque Deus determinou que pregássemos a palavra de Deus também aos gentios. E Paulo diz assim: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Então a palavra de Deus, ela tem que ser pregada até aos confins da terra. E você diz: o que é que significa isso? Significa dizer que nós devemos dizer que só Jesus Cristo salva para os 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Porque quem tiver interessado em ter a vida eterna só poderá tê-la através de Jesus. Fora dele, não tem condições. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você quiser ter vida eterna, só Jesus Cristo salva. O versículo 48 diz: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Os gentios ficaram contentes. Por que contentes? Porque, já que os judeus não queriam ouvir a palavra de Deus, os gentios estavam interessadíssimos em ouvir a palavra de Deus. E Paulo, então, se dispõe a pregar a palavra de Deus para quem quer ouvir a palavra de Deus. E os gentios queriam e ficaram contentíssimos, porque Paulo estava disposto a anunciar-lhes a palavra de Deus. E eles creram. A Bíblia diz que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Nós nunca devemos esquecer que o homem é livre. É livre arbítrio. O homem é um ser que tem pensamento, que tem sentimento. É um homem que tem desejos, que quer. É um homem que tem consciência própria, direção própria. E ele faz as suas escolhas. Versículo 49, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda a
naquela região. Tudo bem. A palavra de Deus tem que ser levada até aos confins da terra. Mas quando a Bíblia diz que a palavra de Deus tem que ser levada até aos confins da terra, tem que começar por Jerusalém, ou seja, aonde você está, tem que começar ali. E de onde você está, você vai espalhando a pregação da palavra de Deus até chegar de norte a sul, de leste a oeste do hemisfério terrestre. Versículo 50 diz: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Então, os judeus, eles conseguiram expulsar Paulo, Barnabé e Paulo do seu território. Conseguiram expulsar. Agora, quem perdeu? Eles. Quem perdeu foram eles. Claro que eles perderam. Porque eles rejeitaram o que existe de mais precioso no planeta Terra para os filhos dos homens, que é a palavra de Deus. E a Bíblia diz no versículo 51, e estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então, Barnabé e Paulo foram para Icônio e sacudiram o pó dos pés. O que é que significa isso? Significa dizer que agora eles são responsáveis pela vida deles, porque eles tiveram o privilégio de ouvir que só Jesus Cristo salva. Rejeitaram? Rejeitaram. Agora vocês vão pagar o preço. É isso mesmo. E aqueles que creram? Aqueles que creram transbordavam. A Bíblia diz que os que creram transbordavam de alegria e do Espírito Santo. É muito importante você crer no Evangelho de Cristo. É muito importante você abrir o seu coração e aceitar Jesus como Salvador de sua vida. Louvemos nós ao Senhor com todo o nosso ser, unidos no Evangelho. Vamos a Deus engrandecer o desejo da minha alma, o anelo do meu ser é cantar louvores ao meu Deus, enquanto há que viver. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus sejam todos nós aqui com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus vos abençoe.